E nós já contamos em nossos estudos com a presença do super escritor Luiz Gonzaga Biones Ferraz, ou Gonzaga Ferraz, ou então Gonzaga Biones, Gonzaga de Asberto. Certo? Então vamos já abrir o nosso microfone para o nosso querido Gonzaga de Asberto. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa Conexão Verdade. Boa tarde, Didi. Boa tarde aos sertanejos, às sertanejas, e boa tarde a essa querida jovem que está ali mandando em mim e em Didi. Carol Galvão é quem tem o controle Carol aqui da Galvão, voz. uma beleza, e beleza para mim, Didi, porque eu estou vendo a família unida, trabalhando em prol de Cabrobó. Isso é muito bom. Em prol da comunicação. Nós queremos abraçar os nossos ouvintes lá de Parnamirim, através da rádio Parnamirim FM, conexão com o programa Conexão Verdade. Terra Nova, através da rádio Terra Nova FM, sistema Betson de comunicações. Também aos nossos ouvintes do projeto Brisda, através da rádio Brisda FM, que está acompanhando a nossa programação. E abraçando os nossos ouvintes lá em Santa Maria da Boa Vista, que estão ligados no programa Conexão Verdade. Também de Salgueiro, agora há pouco nós tivemos um trabalho com o nosso querido amigo vereador Edinaldo Barros, certo? E de Belém de São Francisco. Que abraçando também, agradecendo a presença do nosso amigo Silvio, vamos dizer Silvio de Nanai, né? Silvio de Nanai, né? Sim. Certo? O Silvio alguém é de alguém nesse mundo. Pronto, nosso amigo sabe. De primeiro era Silvio de Dora, mas agora é Silvio de Nanai. Silvio de Dora, tá vendo? Certo? Nosso agradecimento, Silvio, seja bem-vindo também aos nossos estúdios da Rádio Web de Galvão e do programa Conexão Verdade. Mas vamos logo ao que interessa, porque uma hora vai ser pouquíssimo para a gente tratarmos de tudo quanto está em 700 e poucas páginas dessa grande obra. Eu diria que é uma das maiores obras do sertão do estado de Pernambuco, que é Cabrobó, cidade pernambucana em conta de chegada. Mas, Gonzaga, quem é Gonzaga Biones Ferraz? Rapaz, olha, nasci sendo ninguém. Depois me deram o nome de Luiz Gonzaga. Já comecei a ser gente aí. Luiz Gonzaga em homenagem a meu padrinho, Luiz Novaes, né? Luiz Gonzaga de Novaes. E parece que adivinharam que eu sou apaixonado por tudo que fala em Luiz Gonzaga. A música, tudo que ele tem. Então, nasci em Cabrobó, na casa do coronel Conrado Gomes de Souza Ferraz, e bem-vinda Gomes de Souza, onde depois que eles faleceram meu pai ficou residindo. E como tantos cabroboenses de 1950, sofri muito com a falta de educação. Os mais velhos sofreram muito mais. A falta de opção, também de trabalho, de estudo nem se fala, né? Vocês vão ver hoje na apresentação lá na Câmara o que é que nós tínhamos antes de educação e o que nós temos hoje. E saí daqui depois do ginásio, você já falou o nome aqui que nós vamos tocar nele. Saí depois do ginásio para estudar puxando cobra para os pés. Talvez o cabroboense, sertanejas, muitos não saibam o que é puxar a cobra para os pés. Sabe, Carol? Puxar a cobra para os pés, pessoal, é você puxar a enxada. É trabalhar, é estudar trabalhando, como eu estudei no Colégio Agrícola de Belo Jardim. De uma lembrança fantástica, porque tudo começou ali. Tudo começou com o ginásio em Cabrobó e fora de Cabrobó começou com o Colégio Agrícola de Belo Jardim. E dali parti para Recife, com muita dificuldade, mas fui. Terminei o curso de agronomia, daí fui trabalhar na Bahia, voltei para Pernambuco a convite de dirigentes do IPA e fiz mestrado no Ceará e fiz doutorado em Pernambuco, lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco, e fiz um pouco mais do que doutorado na família. Muito bem casado, graças a Deus, com Ilsa Maria Lajeito Ferraz. E Didi foi a primeira pessoa que fez esse tipo de pergunta, né? Já fiz 4 entrevistas, essa foi a primeira, mas vamos lá. E dessa união, graças ao Banco do Brasil, vocês vão saber por que mais tarde, dessa união, 3 filhos, todos 3 Luiz, né? Para não perder
a sequência dos Luiz, né? Só que não tem nenhum Luiz Gonzaga. Todos 3 Luiz, e hoje, graças a Deus, gozando de boa saúde, eu e minha esposa e os filhos. Agora chegaram 2 netinhos. É a última foto do livro, a família, né? E sempre adorando e sempre amando a minha região, a minha cidade, Cabrobó, o sertão como um todo. Eu também tenho um pedaço de Orocó, viu, Dedê? De Orocó? Porque eu morei em Orocó uma época com o meu irmão Aloísio, já falecido, né? E minha querida Laurita, cunhada, né? Então eu tenho essa mistura de Cabrobó, Orocó e acho que o sertão todo. Eu fiz questão de trazer logo de início essa questão da pessoalidade do escritor, porque é bom que o leitor tenha como informação inicial de que quem está escrevendo a história tem história para escrever, né? Tem autoridade para contar uma história. Certo? É por isso que nós estamos fazendo essa apresentação inicial, para quem estiver nos ouvindo amanhã ou depois venha ler o livro, ler sabendo, não, quem conta a história tem autoridade moral para contar, tem história de vida, não é isso? E acima de tudo o crédito, viu? Crédito, a questão exatamente. creditícia é muito importante, porque eu sei que você vai me indagar sobre outras correções aí que eu falei, você vai ouvir algumas coisas sobre isso. E também sobre o meu tio, que você acha que vai perguntar alguma coisa sobre. Com certeza. O escritor Gonzaga Biones Ferraz é escritor de nascença e nas horas vagas é engenheiro agrônomo e pesquisador, né? Talvez eu seja escritor de besteirência, não é nem de nascença. Porque, rapaz, você ia me perguntar sobre o meu tio, né? Exatamente, vamos entrar daqui a pouco nele. Mas olha, eu, graças a Deus, trabalho para o IPA vai fazer 40 anos. É uma casa fantástica, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre o IPA quando chegar na Cebola. E me enveredei por essa escrita, por essa história, por um fato bem simples, mas você ficou de me perguntar e eu não vou responder se você me perguntar. Pronto, eu não vou dar preço se você não pede, né? Exatamente. Então vamos a uma pergunta sobre o escritor da primeira edição do livro, isso, né? É isso. Quem é Arrisson Ferraz? Olha, cabroboenses, principalmente cabroboenses. Arrisson de Souza Ferraz, Coronel Arrisson, como ele gostava de ser chamado. Nasceu em Cabrobó, numa casa antes da enchente, que a enchente acabou Cabrobó, né? Também do Coronel Conrado Gomes de Souza Ferraz, o pai dele, né? E a mãe de criação, minha avó, ele era mãe de uma senhora acho que de Belém de São Francisco, mas a paixão dele por minha avó e de minha avó por ele nunca tratou ninguém como mãe. A mãe dele, exatamente a minha avó. Então ele, pessoal, como tantos nordestinos e cabroboenses, teve que sair de Cabrobó para ganhar vida fora daqui. Apesar de ter um pai abastado, tinha recursos, fazia parte de um grupo seleto de... eu diria, ele era proprietário, pecuarista e tinha comércio. Ele tinha embarcação grande que fazia transporte de mercadoria até onde era possível, no São Francisco. Mas ele também foi boiadeiro. E boiadeiro, Didi, na época dele, era a classe alta. Então, meu avô tinha condições. Ele ajudou, se eu fosse falar agora para você, quantas pessoas meu avô ajudou a criar, eu acho que eu não saberia dizer quantas, muita gente. Mas a casa dele era uma casa farta. Eu conversando com minha prima, Belinha, esposa do seu Né, e ela contando, Gonzaga, na casa de tio Conrado e tia Bé, os dois eram tios dela, né? Se fazia alimento, somente no dia de feira, no meio do terreiro, em cima de pedras com grandes recipientes, porque de tanta gente que vinha da zona rural, principalmente, para ficar na casa dele. Então meu tio foi para São Paulo ganhar vida depois que meu avô caiu muito financeiramente, porque o rio estragou tudo, viu? A enchente do Rio São Francisco em 19 acabou com o Cabrobó, acabou com tudo. Quem tinha alguma coisa guardada, quem tinha dinheiro em colchão, perdeu.
embaixo do colchão. Só lembrando que no livro enfatiza esses acontecimentos detalhadamente, né? Enfatiza, assim, o livro, inclusive meu tio, ele viveu tudo isso, né? A enchente, ele viveu tudo. Não me recordo de encontrar uma pessoa mais envolvida com isso do que ele. Então ele foi para São Paulo e lá, depois de algum tempo, mudou de emprego e entrou na polícia, na Força Pública de São Paulo. Entrou como soldado raso e deixou a polícia 35 anos depois como comandante-geral da maior força policial da América Latina, a Polícia Militar de São Paulo. E depois que ele se foi para a reserva, que é a aposentadoria do militar, né? Ele resolveu escrever um pouco sobre a cidade dele. Ele fez uma coisa, Didi, que eu tenho muita, não é inveja, muita admiração. Porque ele pegou literatura, ele pegou informação muito solta, informação aqui, outra em Portugal, outra em São Paulo, outra em Recife, outra no arquivo público, mas pedacinhos de história, de informação sobre Cabrobó. E ele construiu uma coxa de retalho. Ele costurou, Carol, uma coxa de retalho. Mas ao final, Didi, ele conseguiu dar uma cor única. Ele deu uma tonalidade única para a coxa, que era de retalho, passou a ser uma coxa de tonalidade única. Ele fez uma coisa que é muito difícil. Ele pegou um mosaico e transformou em uma cor. Nunca vi igual. O que ele dispunha era muito pouco, muito disperso, contraditório, mas ele conseguiu fazer o que ninguém havia feito. Eu digo a você uma coisa para resumir sobre ele. Ele é o patrono da história de Cabrobó. Eu conheci recentemente o filho dele, Dr. Inhaúma Neves Ferraz, outra sumidade, e que eu vou ter o prazer de apresentar para os cabrobonenses uma foto dele, pelo menos. Mas o meu tio, que já faleceu há mais de 30 anos, fiquem certos vocês, do amor que ele tinha por Cabrobó. Mas aí a gente... A emoção é inevitável, né? A gente não tem como não ser emotivo nessa hora. Porque ele deixou muita coisa pra gente. O que ele deixou, se eu não tivesse seguido os passos dele, eu não estaria hoje com essa relíquia aqui. O Gonzaga, é importante para a gente deixarmos para os ouvintes, para os leitores, para os jovens, entre eles está aqui Carol representando essa nação de jovens que hoje tem seu papel importante na construção da nação, né? Pela importância que é os jovens. É importante deixar para eles que mesmo em meio à dificuldade, você pode dar a sua contribuição. Sem dúvida. Certo? Pelo que você colocou aí, o mestre Arson, sendo uma das mentes, pelo que foi colocada, mais brilhantes que a história já conheceu, saiu daqui por conta da dificuldade, foi para São Paulo, mas mesmo assim, lá em São Paulo, nunca deixou de contribuir com Cabrobó. Não, sempre esteve aqui. Quando podia, sempre veio aqui. Você vê esse livro, o livro dele, a primeira edição é de 66, mas ele já vinha há muito tempo escrevendo, né? Ele foi, olha, eu peço atenção especial para o que o filho dele escreve sobre ele, porque é uma lição de vida fantástica e tem mais. Nunca pensou na coisa material. Aqui na orelha, que a gente chama a orelha do livro, que é um pouco da história dos autores, é tanto que ele continuou aqui em primeiro lugar, e aqui meu primo Inhaúma, que também é coronel, mas não da polícia, do exército, fala sobre o lado não material dele. Eu não vou contar porque quem comprar o livro vai ver isso aqui. Tem que conhecer. Tem que conhecer isso aí, porque é importante. Tem que despertar a curiosidade. É importante, exatamente. E a gente aproveita para dizer o seguinte: eu não escrevi esse livro pensando em ganhar dinheiro. O dinheiro pode vir, porque é natural que as coisas aconteçam. Não escrevi pensando. Eu escrevi em não deixar morrer esse material.
Eu acho que essa sua resposta está até na terceira pergunta que nós vamos fazer. Então vamos lá. Primeiro, porque é importante que Carobó conheça que muitos dos patrimônios públicos que têm nomes, evidentemente, não foram dados nomes por acaso. Por exemplo, Conrado Ferraz. Às vezes Carobó sabe que a Conrado Ferraz é apenas a mais importante avenida da cidade, mas não sabe quem foi Conrado Ferraz. Exatamente, Didi, você tocou numa coisa... É coisa... importante que busque o conhecimento da história, para que saiba quem foram os grandes personagens. Exatamente, Didi, e a gente entra aqui em temas contraditórios dentro da nossa casa. Nós entramos em temas contraditórios dentro da nossa casa. Você vai ver no livro, eu vou comentar, você falou aí sobre meu avô, eu vou falar sobre outra pessoa, que está muito bem claro no IPA quem foi essa pessoa, que os cabroboenses não sabem, o coronel José Novaes. Cabrobó está bem detalhado no livro, eu vou dar antecipar um pouco. Cabrobó estava há 14 anos, mais ou menos isso, 14 anos, sem escola para nenhuma criança. E esse cabroboense chamado José Novaes, que saiu daqui em 1901 por aí, e foi ser militar no Rio de Janeiro, depois ele veio para cá, conseguiu com o governo do estado ajuda, reinstalou a educação pública em Cabrobó. Quase ninguém sabe disso. Então isso é importante. E a avenida, o nome do meu avô, é porque foi naquele período, como tem tantos outros nomes aí, né? É uma figura de destaque, uma figura que juntamente com o tio Nondas e outros mais, ajudaram a receber Lampião num momento difícil. E tem muita coisa contada sobre aquilo de Lampião que precisa ser ajustado. É por isso que eu sei que você vai falar ainda sobre as correções, eu não quero me antecipar. Vamos. Então, vamos a essa questão da continuidade do livro, ou da reedição do livro. Por quê, né? Gonzaga poderia muito bem ter começado uma nova obra, né? Sim, mas você preferiu reeditar o já existente e dar continuidade. Por que, então, dedicar-se à atualização do livro? Vamos lá, Didi. Olha, há 6 anos, mais ou menos, 6,5 ou 7 talvez, minha prima Zuleide, filha de Tenanoca, disse para mim: Gonzaga, a maçonaria vai inaugurar uma biblioteca em Cabrobó. E o pessoal quer colocar o nome de nosso tio Arrisso. E vamos conversar, ver o que a gente faz para ver se traz algum material dele para cá. Material publicitário dele, que ele escreveu alguns livros, né, além desse aí. E aí eu pedi para o primo, a gente nem se conhecia, inclusive ele um pouco trancado, coronel do exército, ele se chamava Ferraz, não abria a guarda, sempre trancadão, mas mandou o que eu pedi. Nesse material que veio também o livro dele, né? Mas esse livro, ele tinha uma coisa especial. O Inhaúma, o filho dele, que mandou para mim do Rio de Janeiro os livros, abriu mão daquele livro que meu tio ofereceu a ele, filho, e mandou para cá. Desprendimento enorme, porque se meu pai Ansberto tivesse escrito alguma coisa deixado para mim, autografado, eu acho que eu não sei se eu cederia, mas ele cedeu. Por quê? Porque vinha para uma biblioteca. E ele é um homem muito culto, professor da Universidade do Rio de Janeiro também, além da questão do coronel do Exército. E ele mandou esse livro. Esse livro, Didi, foi publicado em 1966. Eu tinha 15 anos, eu acho, ou 16, quando foi publicado. Eu e muitos amigos e amigas de Cabrobó que não chegamos a ler o livro. Por que não lemos o livro? Porque não era do nosso interesse. O jovem, não é o jovem de ontem, não é o mesmo de hoje. Carol está aqui trabalhando com você, estudando e talvez observando muita coisa. Eu, naquele período, eu não me envolvi com o livro como muitos outros não se envolveram. Tudo bem, e o tempo passou. E aí, quando eu recebi esse livro em Recife, que ele mandou para mim, que eu disse que era para a biblioteca, eu li o livro. Eu mandei uma resposta para... Quando eu dediquei esta edição para o meu primo, eu disse para ele, Inhaúma e Lúcia, a esposa dele,
Eu levei 45 anos para descobrir o que tinha dentro desse livro, a riqueza, a beleza do livro. 45 anos. E 6 para poder complementá-lo, ajudar na complementação dele. É uma riqueza que não tem tamanho. Didi, ele retratou isso aqui como ninguém. Ele fala desde o São Francisco, o índio, a pecuária, a agricultura, as fazendas, as famílias, o solo, o ar, a temperatura, a luz, a luminosidade. Ele fala sobre calango. Não é calango, aquele calango amigo, pessoal. É calango animal, a lagartixa. Ele fala em tipos de répteis que você nem sabe que existe. Ele fala em vegetais aqui, na faveleira, em tantas outras plantas, que a gente eu fiquei abismado com o que eu vi. E isso, como eu falei para você antes, sem pegar nada prontinho. Ele saiu juntando tudo para no final dar uma tonalidade única à coxa de retalho que ele encontrou. Então aquilo ali me deixou preocupado. Rapaz, não é possível que eu vá deixar isso morrer. Por que morrer, pessoal? Porque a edição dele, a primeira edição, não foram muitos exemplares, e a gente não via, não tem na biblioteca de Cabrobó, pelo menos não tinha quando eu tentei encontrá-lo, não tem nas grandes bibliotecas do Brasil, não tinha. E ele estava se acabando, porque o papel se acaba, e meu tio já tinha viajado, já tinha partido dessa para o outro mundo, né? Então como é que eu vou fazer? Então eu entrei em contato, voltei a conversar com o primo, para que ele se manifestasse sobre isso, e ele disse: olha, Gonzaga, eu andei em Cabrobó em 1945 ou 6. Aí eu disse: não, foi em 47. Ele se equivocou, aí depois disse: você tem razão. Não mantive contato, eu não tenho como fazer isso. Aí eu disse: não, então eu posso tentar. Eles têm todo o meu apoio, mande brasa quando ele vai lá. Então eu fui devagarzinho, porque eu trabalho no IPA, sou pesquisador do IPA, da Secretaria de Agricultura, agrônomo, né? E trabalho com fruticultura. Fui devagarzinho, aquela coisa toda, de forma que foram 6 anos. Então 45 para descobrir o tesouro que eu estava com ele em mãos. E 6 para poder auxiliar na complementação. Foi assim, Didi, que surgiu a segunda edição. Gonzaga, nesse meio tempo em que você se refere, aonde existiam exemplares desse livro? Didi, Cabrobó não tinha? Didi, em algumas casas de amigos muito, muito próximos dele e algumas casas de familiares. Não muitas. Mas tem um detalhe. Depois que eu comecei essa luta, essa batalha, e principalmente depois que eu coloquei essa capa na mídia, aí começaram a surgir pessoas: olha, papai e mamãe receberam de presente dele, eu tenho, fulano tem. Então isso foi muito bom. Mas de qualquer forma, como o material estava se acabando e meu tio já não estava presente para poder reeditar, então foi aí que eu encampei e peguei essa batalha muito gostosa. Olha, pessoal, antes que eu me esqueça, tem gente que lança um livro desse e diz que foi muito trabalhoso, muita dor de cabeça, muitas noites sem dormir, gastou muito. Tudo isso é verdade. Mas eu jogo tudo isso de lado para dizer o seguinte: o livro me deu tanto prazer nessa vida, Didi. O primeiro deles foi de conhecer o primo legítimo que mora no Rio de Janeiro, que eu não conhecia. Ele andou aqui em 47. Uma pessoa fantástica. Outro foi conhecer muitas pessoas. Eu estou frente a frente com você por causa do livro. Eu tive o prazer de conhecer tanta gente por causa do livro, de me aproximar mais dos meus parentes por causa do livro. Eu aprendi um pouco mais da história do Brasil, de Pernambuco e de Cabrobó por causa do livro. O que eu ganhei com esse livro de conhecimento, Didi? Ou seja, não está no gibi. O livro lhe levou a um mundo até então desconhecido.
ou pouco desconhecido. Ou pouco desconhecido. Porque, por exemplo, eu conhecia, eu ia na casa de seu Né Santos. Seu Né, eu sei que você disse que vai perguntar sobre ele, certeza. tem alguma coisa, né? Eu ia, vamos supor, ao ano, talvez eu fosse lá 10 vezes, talvez, né? Não dava 10 porque eu não ia uma vez ao mês. E a esposa dele é minha prima em segundo grau, né? Irmã do meu padrinho. E eu tenho uma ligação muito forte com eles e com os filhos. Filhos é completo, com Mauro, com Letícia, com Virgínia, com Cícero, com Isabel, com a Giná e com os mais novos, que eu me envolvo muito. É tanto que você vê que eu perguntei, quando você comprou o livro, eu procurei saber o nome da sua família, para poder envolver. Carol está aqui nos assistindo e dando todo esse apoio, mas ela está se envolvendo com o livro, porque ela está ouvindo a gente e o nome dela está citado na dedicatória. Como também algumas pessoas que já se foram, né? Então, foi um prazer, é um prazer. O livro é um prazer total para mim. Agora, Gonzaga, pelas suas colocações, você acha que as autoridades de Cabrobó que passaram, de uma certa forma, cometeram erro, equívoco, por não ter preservado essa história? Didi, isso acontece em Cabrobó, em São Paulo, em Nova York, em Tóquio, em qualquer local. Aconteceu. Por exemplo, eu estou divulgando esse livro, eu acho que a grande diferença é a divulgação de uma forma que meu tio não teve oportunidade de fazer. Normalmente, eu digo o seguinte, isso aqui é para ser explorado, mas não foi. Então aí onde foi a falha de todos que passaram. Mas a gente tem que evitar que ela se repita. Aqui tem, por exemplo, o nome do primeiro médico de Cabrobó, nascido em Cabrobó, mas já estava na edição do meu tio na primeira. Aqui tem, por exemplo, o significado da palavra Cabrobó. Eu espero que nós cabroboenses, nós sertanejos, não deixemos isso aí morrer. Cabrobó, pessoal, significa guerra. Mas aquela guerra já passou, da época dos índios. Cabrobó hoje significa trabalho. Então, houve falha, sim. Aqui não adianta querer passar... Houve falha, sim. Que não venha a acontecer novas falhas, né? Que não venha a se repetir. Aqui, inclusive, você sabe que o lançamento vai ser na Câmara de Vereadores, né? Mas o Marcílio, inclusive, conversei com o Marcílio ontem, vai estar presente, o prefeito. Mas eu já disse para ele, Marcílio, compra o livro, porque senão não recebe, viu? Pessoal, isso é uma brincadeira, mas eu disse para o Marcílio mesmo, brincando, mas tem que ser, porque quem quiser o livro envolve. Exatamente. Quando a gente pensa no livro, Didi, são R$80, não é nada. Mas quando você pensa em ter que doar 200, como seria meu caso, é muita coisa. Então eu fui assim um pouco radical, disse não, eu vou evitar isso e até soltei essa brincadeira com o Marcílio. Mas também dentro disso que você falou, dizendo para Marcílio o seguinte, eu vou repetir isso lá na Câmara. Marcílio, isso aqui é para estar em todas as escolas do município, estaduais e municipais. Isso aqui é para a criança estar sabendo que ela está aqui dentro desse livro. Carol, você está aqui dentro desse livro. Eu estou dentro da edição antiga. Você está aqui dentro dessa nova. É tanto que eu pedi, e agora vou reforçar através do seu programa, para que, se possível, uma criança, um jovem, representando cada escola da cidade, porque eu sei que da zona rural fica difícil. Nós temos hoje um número elevado de escolas, nós fazemos esse contraste. O que era Cabrobó antes, com a dona Antônia Magalhães, que vocês vão ver fotos dela, e o que é Cabrobó hoje, com 3 ou 4 escolas particulares e com 50 escolas municipais e estaduais. A gente vai abordar muito bem isso aí. Então, é uma coisa muito interessante e transformadora, a partir da educação. É um desafio e o livro também vai mexer com as autoridades. Quem sabe, pelo menos esse vai ser o propósito, mexer com as autoridades para que eles possam se sentir mais responsáveis pela história de Cabrobó e para dar mais oportunidade aos nossos filhos de começar a trabalhar melhor o que é nosso. Porque estamos cansados de ver nas praças, nas escolas, os jovens discutindo o que é Bahia. Nada contra.
se aprofundando na história desse ou daquele outro município, e esquecendo a própria história, as suas raízes, a sua cultura, a sua existência, né? Vamos entrar no livro agora? Vamos entrar nesse livro, nessa fonte inesgotável de conhecimento. Quem quiser conhecer a história de Cabrobó, essa é uma fonte inesgotável, certo? Porque tem 715 páginas. 715? 715. 715 páginas. 370 imagens. Mas cada uma delas lhe dá a capacidade de imaginar uma infinidade de outras, sem de outras imagens, não é verdade? Sem dúvida. Certo? Porque o que esse livro representa para o escritor Gonzaga Biones? Você está forçando a barra, não está, Didi? Você está querendo que eu me emocione mais ainda? Vamos tentar. Vamos, rapaz. Olha, é como eu te falei, rapaz, isso aqui é o resgate de uma história, Didi. Além de resgatar essa história, eu complemento com mais história, corrijo alguma coisa, mas é o resgate de uma história que estava descendo o Rio São Francisco, o rio abaixo, e que depois que batesse no fundo do oceano, lá em Recife, não teria mais quem recuperasse. Porque no momento em que meu tio já estava falecido e o livro materialmente ele estaria se acabando também, porque ele não foi digitalizado, então aquela história teria ido de água abaixo. Se eu não entro nessa brincadeira, Didi, a nossa velha balsa que transportava, e você conheceu muito, pulou muito dela na água, né? Deve ter pulado muito da balsa para tomar banho. Não foi do meu tempo. Tá vendo? A minha irmã, que é mais velha, é quem conta um pouco então, antes da ponte, não é? Sim. É antes da ponte. A ponte é de 1960 e pouco, né? Então, se não fosse essa minha intervenção, essa história, a balsa, mais uma geração, o cara ouviu falar na balsa, não? Na balsa? A balsa de Cabrobó que ele está falando. Da beira do rio para a ilha, ouviu, né? Quer dizer, mais uma geração e talvez essa história se apagasse. Como tantas se apagaram, e o significado do livro para mim, além de tudo isso que a gente já falou, eu me senti obrigado a escrever e agora me sinto agradecido por ter escrito, satisfeito, feliz da vida. Esse livro está trazendo para Cabrobó uma pessoa que aqui nasceu e que vai estar presente conosco lá no lançamento, Edgar Biones, nascido em Cabrobó, inclusive ele sabe disso, ele está hoje com 85 anos, Edgar, mas está muito bem, graças a Deus. Então, mais uma felicidade que esse livro trouxe para a gente. E ele provocou também a vinda de outras pessoas, incluindo a família de Edgar, claro, né? E duas pessoas que entraram na nossa família que são adoráveis por nós. A doutora Líbia, ela está me ouvindo. Líbia, você é um país, Líbia, como seu nome diz. Figueiredo, uma pessoa fantástica. Está falando do país e do presidente, né? Figueiredo. Sim, porque Líbia como país, você entendi, eu entendi, Didi. E Figueiredo como presente, é o coronel Figueiredo. Não, mas aqui é o coronel, esse coronel é mais importante para mim, o general me perdoe, mas o coronel é mais importante para mim. Mais importante, né? Me perdoe o general Figueiredo. E os familiares, né? A esposa dele, filha de Edgar, né? A coronel Hélida também, né? Ângelo, acredito que, não sei se vai ser possível, o capitão Biones chegar por aqui, que ele está em Petrolina a serviço, né? Hoje, tenente-coronel, né? Que, por sinal, prestou relevantes serviços à Sociedade Cabrobó quando esteve no comando da 2ª CIPM. Exatamente, Didi. Isso aí a gente traça um pouco do perfil do trabalho dele e da equipe de mais ou menos 2002. Foi um trabalho eficaz e que quando ele saiu daqui, Cabrobó estava em paz. Ele deixou um grande trabalho para
ter continuidade. E graças a Deus nós estamos tendo essa continuidade. Ainda dentro do livro, o passado de Cabrobó, conforme o que o livro conta. Do passado? Sim. Para o escritor. Ah, sim, sim. Por exemplo, Didi, eu chegar assim inesperadamente e me deparar com 2 deputados provinciais de Cabrobó que a comunidade não sabia. Isso foi uma descoberta fantástica. Eu chegar assim e descobrir que a relação dos prefeitos ela precisava ser alterada em termos de ordem. Eu descobri que meu trisavô fez parte da primeira Câmara de Vereadores de Cabrobó, inclusive foi presidente dela. Como também outras pessoas, um parente muito próximo de Zeni Araquã, Antônio Araquã, também fez parte da primeira turma, né? E eu me deparar com um cidadão chamado Padre José Antônio Firmino de Novaes. Informações sobre ele e uma figura que não foi lembrada até hoje em Cabrobó como merece. Outra, Coronel Solônio Soares de Melo, não está sendo lembrado como merece. O Coronel José Novaes tem nome em avenida, em rua, mas a sociedade não sabe quem foram essas pessoas. Exatamente, Didi. Não conhece a sua história. É por isso que no livro eu estou sugerindo aos gestores da cidade que colocam uma pequena biografia, coisa pouca. Não tem que se alongar, mas tem coisa para fazer. A gente tem que construir o futuro de Cabrobó, mas é agora que se faz. Começou ontem. Você vai observar, Didi, você que já está lendo o livro, que o livro é passado, presente e futuro. É isso, a minha intenção foi essa, que o senhor falasse o que é o livro na visão do escritor, mas retratando o passado, e presente pensando e adiante, o futuro. né? Exatamente. Então, pessoal, o livro é ontem, hoje e amanhã, passado, presente e futuro. Quando eu pedi, e agora reforço ao Marcílio, sobre a questão das escolas estarem representadas por uma pessoa, é para dizer ao jovem que ele, o jovem em geral, ele pode estar aqui no meu lugar falando sobre outros livros, falando sobre as faculdades de Cabrobó que tem que chegar. Nós estamos ainda, em termos de número de estabelecimentos educacionais, em termos de nível de 3º grau, estamos muito pobres ainda. Precisamos avançar. Nós temos uma boa iniciativa agora, da professora... Fácil, da professora Ozonete Russo, que o sobrenome dela é outro, mas eu digo Russo porque está lembrando de uma família que veio para cá, que ajudou a construir Cabrobó. Uma coisa que eu digo muito no livro, Didi, agora não falei ainda nessas entrevistas que eu dei, essa é a 4ª ou a 5ª, nós precisamos voltar para ver essas pessoas que chegaram aqui, que ajudaram a construir Cabrobó. Qual foi a contribuição dessas pessoas? Eu estava conversando hoje com o Odilon Filho, né, meu amigo de infância, e falamos sobre o seu Antônio Barro, o pai dele. Mas aqui no livro eu cito muitos, mas não posso citar todos que eu não lembro. Então, nós temos vários livros para poder tirar de Cabrobó. Uma delas é sobre os emigrantes. Qual foi a contribuição desse pessoal? Nós temos que dar vida. Talvez essa possa ser a próxima obra do escritor. É possível, Didi. Bione. É possível. Então nós temos que dar nome e dar vida, porque a partir do momento que eu digo, por exemplo, qual foi a contribuição dada por alguém que abriu aqui há 50 anos o Armazém Nogueira? Eu estou aqui divagando, agora discutindo com você. Qual foi a contribuição do doutor Gentil Porto, médico que vinha de Floresta todo domingo para nos ajudar, porque Cabrobó não tinha médico. Ele veio do Agreste.
Qual foi a contribuição do Dr. Zé Rosa, que veio, médico de Floresta, que veio morar aqui? Dr. Edson Rosa, de 1900, quando eu era criança. Qual foi a contribuição que foi dada por outras pessoas que vieram, fixaram e ajudaram a desenvolver Cabrobó? Isso não está em lugar nenhum. Para você ter uma ideia, Didi, em 1988, uns cabroboenses aqui fizeram um relatório ali a pedido de algum órgão. Eu tenho isso documentado no livro. E quando eles foram ver a origem dos cabroboenses, porque cabroboense para mim, pessoal, não é quem nasceu não, apenas. É também quem participa. Vocês vão ver que, para mim no livro, cabroboense é quem nasce, naturalmente, questão legal, mas também é quem participa. Então vocês vão ver aqui, eu falar no nome, por exemplo, do coronel Eronise de Severino Heleno. Chegou aqui já rapaz, mas estudou no ginásio municipal de Cabrobó, evoluiu como tantos outros. Então qual foi a contribuição de Severino Heleno para Cabrobó? E de tantos outros. Mas também eu queria saber para onde foram nossos filhos. Para onde foi o coronel Arris Souza Ferraz? Para onde foi Zé Caldas em 1900 e meu tio foi para São Paulo na faixa de 1928, Zé Caldas mais ou menos 38. Para onde foi o Zé Caldas? Foi o que ele fez, porque ele voltou. Está no livro. Meu irmão Humberto, que hoje está numa luta muito séria de saúde, foi o que ele foi fazer em São Paulo. Por que ele foi? Então, nós temos que analisar Cabrobó por vários ângulos. As contribuições. Eu digo a vocês o seguinte, eu não escrevo, eu não sou escritor, eu sou pesquisador do IPA, mas eu me inventei de fazer isso, né? Eu escrevo sempre coisas positivas. Eu não gosto de escrever coisa negativa. É questão da minha pessoa. Gonzaga, você está há quantos anos já em Recife? Em Recife, olha, eu vou ser um pouco mais geral. Eu estou fora de Cabrobó há quase 50 anos. O fora que eu digo, pessoal, não tenho endereço residencial. Eu sei, desde que saiu para estudar. Estou sempre aqui. Certo. Estou sempre Por que eu fiz essa pergunta? Porque isso é bom para despertar na gente. Eu quero dizer aos nossos ouvintes, nós estamos sendo ouvidos pela Rádio Web Didi Galvão, Rádio Parnamirim FM, Rádio Terra Nova FM, Rádio Brisda FM, pelo blog do Didi Galvão. Nós estamos conversando com o cabroboense, nasceu em Cabrobó, Luiz Gonzaga Biones Ferraz, mas que está com endereço fora de Cabrobó há 50 anos, mas ele está vindo para Cabrobó para nos chamar a atenção para uma coisa, ou melhor, ele está aqui em Cabrobó para nos chamar a atenção para uma coisa. Nós precisamos nos interessar mais por nos conhecer. Exatamente. Essa é a melhor fórmula de melhorarmos. Exatamente. Se nós primeiro nos conhecermos melhor. Eu, Didi, fico muito feliz. Olha, você não imagina os telefonemas, as demonstrações de apoio que eu tenho recebido. Eu vou deixar alguma coisa para o lançamento, porque tem coisas que é bom eu não tocar aqui, porque pode ser que os olhos comecem a marejar e aí a gente às vezes até interrompe. Por enquanto aqui a gente só tem água, não tem lenço não, viu? Vá segurando aí. Mas veja. Mas vamos se nós falamos passado, presente, deixa futuro eu falar do livro. somente uma coisa, para que seus amigos de Terra Nova, de Parnamirim, o dono da rádio hoje é você. Obrigado, Didi. As emissoras Terra Nova e Parnamirim saibam o seguinte: Terra Nova já pertenceu a Parnamirim e as duas já pertenceram a Cabrobó. É uma surpresa quando eu cheguei para conversar com os amigos Serra Talhada lá na ABB em Recife, tanta gente boa. Quando eu disse que Serra Talhada já esteve ligada a Cabrobó, foi uma surpresa. Quando eu digo que Floresta esteve ligada a Cabrobó, é outra surpresa. Se eu chegar em Afrânio agora e disser que Afrânio já esteve ligada a Cabrobó, vai ser outra surpresa, mas é verdade. E o livro especifica isso em detalhes, né? Agora o ex-prefeito de Cabrobó, Manuel Santos, uma autoridade inquestionável no meio político do estado de Pernambuco, que poucos cabroboenses sabem sequer que ele foi prefeito e deputado estadual. O primeiro deputado foi? Primeiro deputado estadual de Cabrobó, certo? Então é preciso que Cabrobó se conheça mais, meu Deus do céu.
O ex-prefeito de Cabrobó, ex-deputado estadual Manuel Santos, ele diz no livro que foi um dos seus grandes incentivadores para dar continuidade a essa obra. O que o ex-deputado e o ex-prefeito representa para o escritor? Olha, Didi, eu estava te falando antes que eu cheguei aí umas 10 vezes, talvez 5 vezes ao ano na casa dele. Durante esse livro, acho que eu fui umas 100 vezes. Seu Né, Manuel de Souza Santos, mais amavelmente chamado Seu Né Santos, ele foi quem deu início à transformação de Cabrobó a partir da educação, com a criação do ginásio, e sobre isso eu vou deixar algumas surpresinhas mais para o lançamento. Mas eu quero dizer para você o seguinte... Ele vai estar aqui hoje? Ele vai estar não, ele já está. Já está. O Mário, seu colega da Grande Rio, né? Mário Souza. Mário perguntou, falou grande sobre o Seu Né e perguntou uma coisa sobre ele. Igual Mário, você, se quiser, e convido você também, Didi, para chegar lá para dar um abraço em Seu Né. Ele está aqui conosco, muito bem de saúde, graças a Deus. E ele vai ser representado hoje, no momento oportuno, por uma filha, uma prima, Virgínia, lá na hora. Porque você falou sobre ele no livro, o prefácio, e esse prefácio, quando eu convidei ele, mas Gonzaga, eu digo, é o senhor, Seu Né. Não tem PhD que o substitua nessa empreitada. O senhor vai se virar e vai ser o senhor. Porque, para mim, é a maior expressividade que tem, Seu Né, em Cabrobó. Primeiro porque um cidadão de bem, como eu já falei isso algumas vezes, em todos os sentidos, e um político que chegou aos 96 anos e que nunca perdeu uma noite de sono preocupado por ter feito alguma coisa indesejável, alguma coisa ruim, como muitos estão aí. Ele está com 96 anos. 96 anos feitos, completados no dia 30 de junho. Para quem não sabe, é um jovem de 96 anos de idade, em termos de conhecimento e de desejo também de passar esse conhecimento para os outros, né? Então, eu estou dizendo isso, Gonzaga, só rapidinho, porque eu tive proximidade com o Seu Né, porque nos anos 97 a 2000, se não me falha a memória, quando ele era chefe de gabinete, então deputado Diniz Cavalcante, eu prestava serviço politicamente a Diniz, e toda semana eu estava em Recife. Precisava ver, Silvio, a forma como o Seu Né me recebia, certo? Como se eu tivesse uma importância gigantesca, mas não é não. Ali era Seu Né recebendo todos. Normal, então... Não era... você me perguntou a relação, então ele foi um dos grandes incentivadores. Tive vários outros, mas Seu Né foi um dos maiores e o mais próximo. Tivemos vários outros que a gente, sem querer, omite muitos nomes, mas eu vou lembrar aqui Edgar Bione, Moacir Novaes. Naturalmente, essas pessoas são aquelas mais próximas da gente. É muito difícil uma pessoa muito distante, tá? Exatamente. É natural isso aí. Eu vou preferir até nem citar nomes, pra porque a gente termina omitindo. Nenhum erro, né? E é como eu disse aqui no livro, eu devo gentileza, favores a mais de 200 pessoas. Lembra que eu te falei sobre o negócio da venda do livro, né? Lembro. E eu tive que ser muito objetivo nesse aspecto. Homenageio a todos, agradeço a todos. Aí, Didi, você vai ver no livro, seja quem for, quem me emprestou uma fotografia, está lá o nome, está tudo direitinho explicado. Mas eu queria voltar ainda sobre Seu Né. Seu Né foi o primeiro deputado republicano de Cabrobó e foi prefeito 2 vezes. E eu quero deixar na mente do jovem cabroboense, que espero que uma sugestão que eu vou dar hoje à noite, ela seja alguém, quem estiver em condição, que preste atenção, que nós precisamos registrar esses eventos com um pouquinho mais de vigor. Eu estou propondo, e aí quem estiver me ouvindo e que puder ajudar, e participe
para que a gente associe um pouco mais fortemente o nome da escola Senador Paulo Guerra ao Ginásio Municipal de Cabrobó e a Seu Né, ao nome de Manuel de Souza Santos. A gente tem que fazer isso agora. E quem puder ajudar, estiver me ouvindo, prepara as baterias para poder trabalhar em cima disso aí. Eu vou dar mais detalhes na hora do lançamento. Então, Seu Né foi o início da transformação para nós, que ela começou com a educação. Para você ter uma ideia, isso aí eu vou colocar hoje lá, a educação mudou completamente a cabeça de muita gente. Carol, seus avós talvez tenham tido mais de 10 filhos. Talvez, né, Didi? Não sei. Foram 6, os avós maternos e paternos 5. Mas como as dificuldades eram grandes, tiveram 10, mas morreram 5 naquela época. Falta de medicina, falta de saúde. Antes de eu voltar essa conversa de quantos filhos, eu quero dizer para os cabrobenses o seguinte: no livro você vai encontrar a história de vários segmentos. Você vai encontrar a história da educação, a história, isso tudo sem aprofundamento, porque eu não sou técnico em educação, e vai encontrar também a história da saúde pública em Cabrobó, vai encontrar também a história dos Correios, do Código Morse à internet, vai encontrar um pouco da história das estradas, do comércio, da rede de farmácia, de João Pires, a Zé da Sambra, ao que existe hoje. Você vai encontrar diversas colocações da evolução de Cabrobó em vários segmentos. Mas voltando à educação e à questão do número de filhos, a prole, eu fiz uma avaliação rápida, Didi, da prole de 7 famílias de Cabrobó. Quem não é de Cabrobó, aqui estava e aqui foi usado também, foi trabalhado, como o pessoal de Dona Maria Saraiva e de seu Pedro. Nós tivemos a média de um pouco mais de 13 filhos, considerando os 7 casais. Por exemplo, o pessoal de seu Pedro e Dona Maria, o pessoal de Maria do Longe e Dona Conceição, os filhos e filhas de Zé Andrade e Dona Naí, filhos e filhas de um casal que eu vou deixar para o final, porque é um exemplo de vida que não tem igual. Bem, Milton Dalto e Dona Lúcia, também minha prima, Seu Né e Dona Belinha, mas eu analisei 7 casais, a descendência de 7 casais. A média foi de 13 filhos por casal, considerando 5 dos 7. Porque Seu Né e Dona Belinha e Aurélio, que é outro primo, e a Daneuza, esses 2 casais eu usei para um novo estudo, uma nova interpretação, nova avaliação. Isso tudo para focar a educação, a transformação a partir da educação, inclusive na mente dos casais. Então, de 13, a média de 13 filhos e filhas por casal, dos 5, caiu para menos de 3 na geração seguinte. É uma coisa fantástica. E, a princípio, o cara diz, é condição de vida, por causa antes você podia ter 20 filhos, você não gastava com escola, você não comprava calçado, você não fazia... Não é isso. Essa não é a questão. O maior fator de transformação foi a educação, foi o conhecimento. E eu provo isso no livro. Não foi a questão de recursos. Porque você vai ver lá que tem casais mais novos que, se quisesse, por questão financeira, teria muito mais filho. Não, foi a mente, foi a cabeça, foi a mente do casal que mudou a partir da educação. E aí também tem aí tem o dedo do Seu Né. Ele como participante desse estudo que eu fiz, mas ele como prefeito que criou o ginásio municipal e ajudou muito. Ou seja, Seu Né, ele tem participação na história de Cabrobó no passado, ainda hoje ele está presente na história de Cabrobó e o futuro ainda vai contar muito com Seu Né ainda, viu? Vai, porque é o seguinte, vai através da gente, através dos filhos, como ele já conta, dos netos. O que a gente precisa é preservar a imagem das pessoas
como qualquer cidade que pensa no futuro, qualquer aglomerado humano tem que fazer isso. Verdade. Bom, gente, o grande inimigo dos bons momentos é o relógio. Infelizmente, nós já estamos passando do horário, mas nós ainda vamos aproveitar para extrair o máximo dessa celebridade que se encontra aqui na nossa frente, que é o escritor Gonzaga Biones Ferraz. No livro, o senhor faz algumas correções de datas, de nomes de personagens, isso, mas também traz novas informações para a história de Cabrobó. O que é que o senhor de fato corrige e traz novas informações? Já que você está falando em correção, eu vou primeiro corrigir a mim mesmo, né? Entendeu, Didi? Vamos lá. Por exemplo, ontem eu disse eu falei ontem, gravei uma entrevista para Ferreirinha, né? E eu disse para ele que, para mostrar a transformação de Cabrobó, a gente já falou em vários segmentos, falar em uma aqui que é motivo dessa conversa nossa. Antes, Cabrobó tinha 2 ou 3 aparelhos de rádio. Eu disse emissoras lá ontem, né? Mas quem ouviu a emissora, entenda, 2 ou 3 aparelhos de rádio. Cabrobó hoje tem 3 emissoras. Veja o salto que foi dado de lá para cá. De 3 aparelhos de rádio, que tinha Olímpio Novaes como um dos artistas disso aí, ele consertava, fazia muita coisa. Tem novidade, tem uma historiazinha sobre ele. Tem muita história sobre ele, sobre o Sino Guarani, no livro. Então nós saímos de 3 aparelhos de rádio para 3 emissoras de rádio. Essa é a grande transformação. Mas Cabrobó transformou também na economia. É um capítulo novo no livro, como inclusão. Eu vou chegar à correção ainda, viu? Para não perder o embalo. Como inclusão é um capítulo sobre a economia de Cabrobó. Não tem detalhes, não tem aprofundamento, porque eu não sou economista. Mas já dá uma visão muito ampla. Principalmente, se você imaginar que Cabrobó sempre foi uma cidade filha da pecuária, e depois filha da pecuária e do algodão, para ser mais específico, e da cebola. Então aqui tem coisas sobre cebola que o cabroboense não sabe. Cabrobó, pessoal, já cultiva cebola há mais de 100 anos, e não 50 ou 60 como se imagina. Cabrobó tem recebido o apoio no aspecto da cebola em outras culturas, vou falar da cebola que é o mais importante, de um órgão público chamado Instituto Agronômico de Pernambuco, o IPA, 83 anos de serviço prestado ao setor rural, não apenas de Pernambuco, do Nordeste e também do país. 83 anos tem o IPA. E o IPA foi um dos órgãos transformadores da nossa realidade quando desenvolveu variedade de cebola resistente à doença chamada rola. Eu pago para ver um descendente de cabroboense que não tenha ouvido falar, e às vezes dentro de casa mesmo, da perda da roça da cebola por conta do rola. E hoje, Didi, isso não acontece mais. E nesse caso, Gonzaga, Cabrobó, de uma certa forma, foi um grande contribuinte para a evolução das espécies da cebola? Sim, e Belém de São Francisco também, e principalmente porque os trabalhos de pesquisa foram desenvolvidos lá pelo IPA. Mas tem outras coisas mais, tem o tomate também que o IPA... Pronto, é isso que eu queria entrar, já que você é escritor, mas nas horas vagas é pesquisador engenheiro agronômico. Tirando a cebola e o arroz, porque Cabrobó é conhecido como a terra da cebola e do arroz. Qual a cultura que deu a sua grande contribuição no desenvolvimento de Cabrobó? Antes nós tínhamos aqui cana-de-açúcar, a mandioca nunca deixou de existir, feijão aqui já teve plantios grandes de tomate, hoje não tem porque as plantas industriais saíram daqui para o sul. Mas o tomate deu grande contribuição também com material produzido pelo IPA. A sociedade tem que entender e tem que proteger, tem que fortalecer as instituições públicas. E o IPA é uma delas. Mas olha, já foram feitos outros testes também aqui.
Já se plantou aqui, inclusive o ex-prefeito Zusa Freire, já foi quem começou o plantio de melão aqui. O melão deu sua contribuição também. Um dos grandes problemas nossos, Didi, é vocação. Nós temos muitas culturas que têm vocação para o nosso clima, mas às vezes não tem para o nosso solo. Veja que você sai da Ilha da Assunção, logo você encontra um solo bem pobre, né? Logo aqui, após a pista. Então isso limitou muito a expansão da agricultura em Cabroboa. Mas eu queria ainda, tomando um pouquinho desse seu tempo tão precioso, lembrar de outro órgão super importante que ajudou o IPA e outros a ajudarem em Cabroboa, o Banco do Brasil. Nós não podemos esquecer que antes do banco teve a Caixa de Crédito, financiou muitas culturas, inclusive tem uma cultura aí que o povo comenta muito sobre o Vale do São Francisco, que é a uva, né? Mas a uva, pessoal, tem o nome de um ex-governador chamado Cid Sampaio, que foi o causador de tudo isso, quando ele, por sugestão de Gildenor Pires, veio aqui a Cabroboa, a região, e conheceu um plantio de uva em Santa Maria da Boa Vista. Isso aí levou à criação da Caixa de Crédito, está muito bem detalhado aqui no livro. Gildenor, eu conversei longamente com ele. Então, nós temos 2 cabroboenses envolvidos com as 2 agências desses órgãos fomentadores do desenvolvimento da agropecuária em Pernambuco, em Cabroboa. A Caixa de Crédito e o Banco do Brasil. Gildenor Pires, na Caixa de Crédito, e Zé Caldas Cavalcante, no Banco do Brasil. Essas 2 histórias precisam ser conhecidas pelos cabroboenses. É por isso que nós estamos... Você está nos ouvindo, talvez está pensando que nós saímos da pauta principal. Mas não saímos, não. Tudo isso está inserido no livro. No livro, sim. Nós estamos falando de um conjunto de informações que você vai buscar no livro. Claro. Certo? Tudo que diz respeito ao desenvolvimento econômico de Cabroboa, a produção agrícola, o escritor, ele aproveita, evidentemente, as informações do escritor original, mas ele acrescenta pelos conhecimentos profissionais e está aqui no livro, certo? Que serve para os jovens como fonte de busca de informações, mas serve também para a administração, para os políticos, por que não? Nós vamos falar isso nessa pergunta que vamos fazer aqui. No livro, o senhor dá sugestões também. Várias sugestões. Os planos de governo, para os administradores. Por que isso e como exatamente esse livro pode servir para o prefeito de Cabroboa, para o governador de Pernambuco ou para o presidente da República? Olha, Didi, tem várias sugestões no livro. Uma delas é no tocante às secas. Olha, as secas continuam a ser a maior chaga do nordestino do semiárido. Já botou muita gente para correr, já matou 500 mil nordestinos do século XIX para cá, já provocou o êxodo rural. Você hoje anda na zona rural de Sequeira, você vê muitas e muitas propriedades com casas fechadas. Não é somente aqui em Cabroboa, em vários locais. Então, quanto já se gastou com a seca de dia até hoje? Ninguém sabe. Eu faço uma história muito boa sobre o Denox, envolvendo a seca, e que ninguém sabe hoje quanto se gastou. Nós sabemos hoje quanto se gastou, não, quanto se perdeu com a ladroagem, com a bandidagem. Didi, hoje, considerando a bandidagem recentemente descoberta aí, que eu não falo o nome de pessoas, mas a renúncia fiscal do governo, nós teríamos condição de construir na faixa de 100 transposições semelhantes à do São Francisco, que ainda hoje, nesses séculos de seca, 4 séculos de seca, foi a maior obra, ainda, apesar de não solucionar o problema, mas ainda é a maior obra de governo. E a gente dá sugestão, mas sugestão que todo mundo sabe.
Essa sugestão vem da época do Império, não é de agora. Ela foi explorada muito, muito, muito. Também foi explorada recentemente, muito bem explorada pelo deputado Gonzaga Patriota. Está lutando há muito tempo aí para trazer água do Tocantins para o São Francisco. Porque, Didi, vocês vão ver fotografias hoje à noite que assustam qualquer pessoa. O São Francisco, lá em cima em Minas Gerais, lá na Serrinha, sem jorrar água. Você já ouviu falar isso, Carol? Não, né? O São Francisco parou de jorrar água. Não adianta 1000 transposições aqui no Nordeste se nós não fizermos a ligação dos rios do Centro-Oeste ou do Norte para o São Francisco e para outros rios. Didi, a nossa companhia mais importante e mais recente chama-se Sudeste em termos de seca. Nós hoje, o Nordeste hoje não está sozinho mais em seca. Nós não queríamos que isso acontecesse, mas São Paulo esteve parando. Então, no livro você tem, como você me perguntou, você encontra sugestões diversas. Sugestões que podem ajudar governo municipal, estadual ou federal. É coisa a longo prazo? É muito dinheiro? Mas é menos do que o que tem sido roubado. Jogam no ralo todos os dias, né? Com bem certeza. Mesmo, né? É preciso ter um pouquinho mais de sensibilidade humana, Sim. Né? Amor ao próximo. Sem dúvida. Né? E esse livro aqui também dá essa receita, né? Dá, Didi, ele mexe muito com as pessoas, no bom sentido. Aqui, como eu disse, não procurei não colocar. Eu tive duas pessoas que... Várias pessoas me ajudaram, como eu falei, mas duas particularmente me deram muita luz nesse aspecto da coisa boa. Eu vou repetir o nome deles porque isso é importante. Manuel de Souza Santos e Edgar de Lima Bione Rocha. Então, quando eu chegava às vezes chateado lá conversando, aí vinha aquela calmaria da voz de seu Neto, principalmente, ou então de Edgar. Então, isso aí me ajudou muito. Outras pessoas também, lá em casa, minha esposa, Ilsa Maria, meus filhos também, os 3 Luiz, né? Eu faço questão de frisar que o Ginásio Municipal de Cabrobó, graças a ele, graças a Né Santos, graças a diversos professores, que a gente nem falou em professor ainda, né? Exatamente. Eu consegui sair de Cabrobó e, juntamente com minha esposa, entregamos para a sociedade, como tantos outros casais entregaram, pessoas capazes, acima de tudo, 3 cidadãos. Eu cito isso no livro, não vou estar repetindo aqui, mas não apenas eu, o meu irmão também, Tonton, que já se foi, e tantos outros cabroboenses que estão aí deixaram e estão deixando gerações qualificadas e que vieram. Tudo começou com o Ginásio Municipal de Cabrobó. E a cidade precisa conhecer melhor essa história. Precisa. Vamos às correções. No Vamos. livro, o senhor corrige datas. 11 de setembro, Cabrobó comemora o aniversário de 11 de setembro, mas nas suas pesquisas o senhor identificou que há um erro nisso aí. Não é? Didi, a grande virtude, vantagem, virtude, mérito que eu tenho encontrado nas pessoas que me entrevistaram até hoje foi essa descontração. Deu até atropelar o que você está fazendo. Foi de Recife com o Ivan Ferraz, 1h30 de programa na quarta-feira. Foi ontem com o Ferreirinha, foi hoje com o Mário e hoje com você. Então eu vou te atropelar agora e primeiro vou falar sobre professora, para depois falar sobre... Então vamos. Carol, o que dizer de uma professora? O que a gente seria sem ela ou sem ele? Nada, né? Cabrobó, isso aqui é uma coisa fantástica. Eu recuperei nome de professor que veio para Cabrobó de 1856. Rapaz, a gente tem que valorizar. Poderia citar alguns? Posso, Didi. Eu vou citar o primeiro. Na realidade, ele foi nomeado, não chegou aqui meses depois, deve ter vindo depois, porque a gente não tem uma história, documentação regular, como eu te falei antes. Meu tio pegou pedaço de informações, eu também peguei pedaço de informações.
Você chega no arquivo público, que é um negócio fantástico que tem lá em Recife, arquivo público Jordão Emerenciano estadual, né? E outros mais, mas é tudo solto. Você não tem um livro desse como tem hoje. Aqui você tem uma coisa, no mínimo, Didi, esse livro é um encaminhamento para a pessoa saber o que fazer daqui para frente. Genásio, professor Genásio Bezerra, em 1856. Depois já tivemos vários, mas não tem uma sequência, até chegar nos atuais. Mas, por exemplo, hoje o pessoal vai ficar sabendo que eu já botei algumas fotos para apresentar lá na Câmara. Muitos deles estavam esquecidos, professores e professoras, leigos, mas que ensinavam. Tem uma história aqui sobre uma nossa querida Dona Ana, que ela foi professora na zona rural, Carminha Cordeiro, Maria de Gregório. Essas pessoas estão citadas, aquelas que eu consegui recuperar os nomes, claro. Dona Eloína marcou, Didi, marcou uma época em Cabrobó de dar muita saudade. Dona Maria Amélia já foi citada em tantos livros. Dessa vez eu me prendi um pouco àquelas que ainda não haviam sido citadas nem homenageadas. Que nesse caso Dona Maria Amélia passa a ser mais recente, né? É bem mais recente do que Dona Eloína. Mas também, comparando com minhas primas Anete e Aurizelda, professora, e tantas outras, nós estamos atuais, comparando Dona Maria Amélia, Dona Eloína, Dona Antônia, tantas outras, né? Lá tem várias delas citadas, né? Professores também. Mas tem uma correção que eu vou deixar para fazer lá na Câmara, porque os professores me deram muito puxões de orelha, viu? Eu digo que eu era peça 90, feito Chico Batata, e eu já comentei hoje com ele e com o Mário quando a gente falou, né? Mas eu quero dar um puxão de orelha, no bom sentido, para 20 professoras ao mesmo tempo. Mas só vou dar esse puxão de orelha lá no lançamento, lá na Câmara. Mas vamos agora para o que você queria. Exatamente. Vamos à correção da data, 11 de setembro. Sim. Olha, 11 de setembro, pessoal, aqui no livro você vai encontrar, eu fiz algumas inclusões e fiz algumas correções. Algumas delas com relação à data, e são datas importantes que a gente não pode deixar esse equívoco continuar. Jamais nós vamos abandonar o 11 de setembro, jamais. Isso é coisa de louco pensar nisso. Mas nós temos que pensar no 13 de maio. O 13 de maio é a verdadeira emancipação política de Cabrobó. E aquilo que eu te falei, Carol, já vai para 160 anos. E não 90, como estamos comemorando em setembro que vem. Isso é uma coisa que os gestores vão ter que avaliar. Esquecer o 11 de setembro? Jamais. 11 de setembro foi a reconquista do nosso aglomerado urbano e humano, claro, como sede do município. 13 de maio é a verdadeira emancipação de Cabrobó. E tem mais, Cabrobó nunca foi re-emancipado. Cabrobó foi emancipado. Em 13 de maio, como eu falei hoje, meio-dia lá no programa do Mário, na Grande Rio, vamos deixar o ano para depois. Alguém vai ter que comprar o livro para ler. Porque esse livro eu não vou ler todos esses exemplares. Nós estamos ao vivo na Rádio Web de Galvão, programa Conexão Verdade, com o escritor Luiz Gonzaga Biones Ferraz, ele que reeditou o livro Cabrobó, Cidade Pernambucana, em conta de chegada, e já está chegando a hora do momento maior desse grande evento, que é o lançamento oficial do livro. Por isso também nós estamos chegando já ao final também do programa Conexão Verdade, porque não é porque passamos do horário, porque nós ficaremos aqui até a noite toda, se possível fosse. O problema é que o nosso convidado é quem tem compromisso. O senhor vai prometer que no lançamento vai deixar detalhes, vai dar todos os detalhes, mas só para finalizar, vamos falar então
quem quiser adquirir essa obra-prima sobre a história de Cabrobó tem que fazer o quê? Didi, tem que meter a mão no bolso? Tem que meter a mão no bolso, porque o meu bolso já está furado, né? Eu meti a mão no bolso para arcar com isso aí. Esse livro é um livro um pouco caro, porque ele tem 715 páginas e tem 370 imagens em cores de preto e branco, né? Então ficou um caro, mas que eu digo sempre o seguinte: eu acredito que por mais simples, por menos abastado que seja uma pessoa, dá para a pessoa tirar R$80 e não dá para eu tirar 30 mil, como eu tirei e gastei. Outra, só para a pessoa ter uma ideia, eu já comprei o meu, por sinal está aqui, feito. Eu lhe agradeço por essa dedicatória pelo escritor, certo? Dá para você ler a dedicatória? Ao amigo Didi, Lucélia, Maico, Zaí, Carol, é a minha família, com abraço do autor deste livro especial, Luiz Gonzaga Biones Ferraz. Nossos agradecimentos. E outra, você não está comprando por R$80, não é apenas um livro. Você está comprando uma história. Melhor ainda, é 3 em 1. Você está comprando o passado, o presente e o futuro. Certo? Esses R$80 não é nada. Não é nada. Certo? Fica à vontade, fica à vontade. O microfone é seu, aqui quem manda é você. Complementando para a gente finalizar, o tempo, eu sei que eu já tomei muito tempo seu. Não, pessoal, que isso. Eu é quem tomei seu tempo. Que é isso, rapaz. Isso aqui é um prazer muito grande. Eu vou mostrar para vocês lá na divulgação do livro a grande mudança na divulgação. Nós estamos completando, acho que 5 entrevistas dessas. 2 realmente longas e prazerosas, feito essa aqui de hoje. Nós já estamos com esse livro fora do país. Que bom. Em vários estados do Brasil. E até, você sabe, a gente já conversou. O Santo Padre está com esse exemplar em Roma. Eu não entreguei a ele, pessoal. Um argentino conhecendo Cabrobó. Mas olhe, eu fiz questão de mostrar para ele que aqui é o Rio São Francisco que está aqui na capa, porque é o nome dele. O nome dele. E eu queria dizer o seguinte, pessoal: eu vou preferir não vender livro no lançamento. Perde muito tempo, nós temos pessoas idosas lá. Eu vou preferir que quem quiser pode me dar o nome lá, a uma pessoa que vai ajudar, botar o nome direitinho. Eu digo como é que paga e no dia seguinte, até domingo, eu estarei fazendo as dedicatórias. Pronto, mas quem estiver ouvindo, não fique sem comprar esse livro. O lançamento é hoje, daqui a pouco? Hoje, às 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Cabrobó. É o local ideal para esse lançamento, Didi. Porque Cabrobó começou, a emancipação de Cabrobó foi lá dentro daquele ambiente, não daquele de hoje, do ambiente legislativo. A gente tem que valorizar isso aí. Então, pessoal, o livro, eu estou repassando, não estou vendendo o livro por R$80. Lá não vai ter livro para todo mundo, porque eu não vou levar para vender lá. Mas quem desejar comprar, me dá o nome lá na hora do lançamento. Se quiser, já pega o nome das contas para depositar, ou paga na hora, se faz qualquer coisa. Agora eu não vou levar para a dedicatória lá, porque demora muito. Lamento dizer para os meus amigos, minhas amigas, estou vendendo porque é mais fácil cada um arcar com R$80 do que eu arcar com 30 mil. E a sua contribuição você já está dando, né? Eu espero ter contribuído com o conhecimento, mas tem coisas, incorreções de datas, outras que a gente deixa para conversar, né? Por lá. Você vai ficar aqui até domingo? Eu viajo segunda-feira. Na segunda, porque não fica mais uns 2 ou 3 dias, a gente aproveitaria mais tempo para... A gente você vai ler esse livro, olha, eu agora estou preocupado em você ler o livro, porque você vai sair com cada pergunta da gota, viu? Olha, eu queria agradecer a você por essa oportunidade, a descontração, e que vai ser a marca registrada das minhas apresentações como pesquisador do IPA, é descontração, como aconteceu em Recife no lançamento do livro, vai ser aqui do mesmo jeito. Gonzaga, eu é quem agradeço sua presença, certo? Você enriqueceu muito esse ambiente, o programa. Foi um prazer nosso, enquanto família, enquanto emissora, receber a presença de alguém tão especial,
Se é especial para Cabrobó, é especial para Pernambuco. Você não faz ideia do quanto é especial para nós. Obrigado. E nós saberemos, com o transcorrer dos dias, fazermos isso de forma mais espontânea, sem que seja apenas com a compra de um livro, mas com outros tipos de reconhecimentos. Cabrobó precisa ser mais solidário, Cabrobó precisa ser mais reconhecedor, ser mais autêntico. Cabrobó precisa disso. E você hoje, quando eu digo você, eu volto a dizer o que eu disse ontem. Eu não estou desrespeitando. Não, eu sei que eu sou mais velho que você, certo? Pela espontaneidade, ao contrário, certo? Pela liberdade que o próprio livro nos deu. Sabe? E você que está nos vendo vai ter essa liberdade também. Certo? Então você já está dando uma contribuição imensa a Cabrobó com isso aqui. E Cabrobó vai passar a lhe dever. Cabrobó não vai lhe comprar. Eu vou continuar devendo a Cabrobó. Vai receber uma contribuição. Eu vou continuar devendo a Cabrobó, Didi. Está aberto aí. Certo. Está aberto. Eu vou continuar devendo a Cabrobó, Didi. Eu prefiro continuar assim. Porque então, uma pessoa não pode superar um conjunto. Nós temos aí cronistas, escritores, somente esperando o momento de estourar, de começar, Didi. E é o que eu mais falo nesse livro. Um dos objetivos dele, primeiro, não deixar a nossa história morrer. Segundo, tem muitos objetivos que eu vou colocar lá hoje. É despertar colegas que eu sei que têm potencial e que podem escrever melhor do que está aí. Eu espero alcançar isso aí. Então, obrigado, Gonzaga, a sua presença. Obrigado, Silvio, também, acompanhando o nosso amigo Gonzaga Biones. Logo mais, às 19 horas, nós estaremos na Câmara de Vereadores, acompanhando esse momento muito importante para a história de Cabrobó. E nós queremos agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Didi.